Que a luz do Espírito Santo possa iluminar nossa mente. O esforço na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é legalismo? Se nós quisermos, entre aspas, fazer alguma coisa para que nos tornemos melhor, Deus considera isso uma ofensa? É legalismo? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Um assunto que deveria ser claro, mas não é. Muitos que estudam a Bíblia se dividem nesse assunto e usam textos fora de contexto. Por exemplo, alguns me apresentariam agora na Bíblia dizendo assim: nós somos salvos pela graça e não pelas obras, né? Ou pela fé e não pelas obras. E aí você vai em Tiago e está escrito assim: a fé sem obras é morta, né? Eu lembro que tinha uma propaganda na TV e era um aparelho para fazer exercícios, eu não lembro qual. Mostrava uma academia nos Estados Unidos, bem grande, e estava escrito lá na academia assim, bem grande também: a fé sem obras é morta, né? Quer dizer, no caso lá, você acredita que o exercício faz bem para o teu corpo, vai te ajudar na sua musculatura, mas você não faz absolutamente nada para que isso mude. Então, nesse caso, a sua fé é morta. Você acredita em alguma coisa em que você simplesmente não participa? Que estranho de acontecer alguma coisa, né? Seria como o tudo vir do nada. Essa é uma discussão até sobre o criacionismo, né? Muitos falam: Deus não existe. Aí você pega todas as coisas criadas e fica difícil defender que não foram criadas, porque é óbvio. Você vê a assinatura de um criador ali, né? Você vê os detalhes que alguém criou, tantas coisas nesse planeta. Mas não é o assunto de hoje. Então, você acredita que se você se esforçar para ser uma pessoa melhor, para ser um cristão melhor, Deus considera isso legalismo? Parece um absurdo, mas a maioria das denominações religiosas, principalmente as mais novas, eles consideram. Eles pegam textos, por exemplo, que diz assim: se você confessar com a sua boca Jesus Cristo é o Senhor, então você será salvo, né? Aí eu já falei, eu confesso, e a vida não muda, né? Nós vemos muitos aí, evangélicos especialmente, que se identificam com uma igreja ou com uma religião e são caloteiros, são mentirosos, e eles falam que eles estão na graça e não precisa nada mais que isso, né? Apenas professar que acredita em Cristo, mas não precisa fazer mais nada. Muitos, olha só o que eu vou falar agora, muitos acreditam que o sacrifício de Jesus na cruz substitui os seus esforços, mas não, o sacrifício de Cristo não é para substituir os nossos esforços. Nós temos que aprender. A palavra aprender fazia parte do ministério de Cristo. Se ele é um mestre, nós somos estudantes. Se somos estudantes, nós temos que estudar, temos que aprender, temos que praticar as lições que ele nos ensinou. Se você não praticar, você não vai se desenvolver. E se você não se desenvolver, voluntariamente tomar essa decisão, você não está salvo. A salvação não veio para fazer cristãos espiritualmente vagabundos. A salvação não produz vagabundos espirituais. Não, nós temos que participar. Somos salvos, então, pelas obras? Não, mas nós não somos salvos sem elas, porque elas fazem parte desse processo. Essa pergunta, ela parece bem cristã, mas ela não é uma boa pergunta. Nós somos salvos pelas obras, né? Então, veja, não, Jesus ofereceu a salvação,
é de graça. Tá, vamos fazer uma pergunta mais simples. Quando nós nos alimentamos, isso é legalismo? Aí você fala, claro que não, nós precisamos para sobreviver. Então, Jesus falou que Ele é a vida. Então, já que Jesus é a vida, Ele substitui os alimentos? Nós não precisamos nos alimentar porque Jesus é a vida? É claro que precisamos nos alimentar. Quando diz que Jesus é a vida, quer dizer que Ele providenciou a vida para nós em todos os sentidos. Mas nós temos que nos aproveitar dessas ferramentas. Há pessoas que pensam que só de uma pessoa nascer no Japão, ela já nasce inteligente. Não precisa nem estudar, ela já nasce inteligente. E quando nasce no Brasil, mesmo estudando, não é inteligente. Isso, algumas pessoas acreditam assim, que o cérebro já vem, né? Dessa forma. Isso é um absurdo. Então, desculpe, nós precisamos saber quais são os esforços que Deus exige de nós. Em Efésios capítulo 6, por exemplo, nós somos chamados a pegar toda a armadura que Deus nos dá e partir para a guerra. Então, de novo, nesse caso, o sacrifício de Cristo não substitui nossos esforços. Não substitui. Se você tem alguma dúvida, faça a pergunta, nós responderemos da melhor maneira possível. Pedindo agora que você deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, por favor, ajude-nos, porque o YouTube está cobrando isso da gente. E compartilhe o vídeo, porque se seus amigos, família assistirem também, nós iremos avançar cada vez mais nesse trabalho. O sacrifício de Cristo não substitui o nosso esforço aqui, não substitui o seu like, a sua inscrição. Então, por favor, lembre-se, colabore conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.